Olá, boa noite. O meu nome é Alan, tenho 25 anos de idade. Estou aqui escrevendo esse relato, mas esse relato é do meu pai, que completou 90 anos recentemente. Eu estou narrando esse relato para vocês porque o meu pai já não tem as vistas muito boas para ler e nem para escrever. As suas mãos tremem muito, mas vou deixar vocês com o relato do meu pai, seu Osmírio. Boa noite. O meu nome é seu Osmírio. Tenho 90 anos de idade completado recentemente. Esse relato aconteceu comigo quando eu era mais um pouco jovem. Eu morava na zona rural de Minas Gerais. Era uma estrada de terra de chão batido, que quando chovia ficava aquele lamaçal só. E mais na frente tinha uma mata tão grande que se perdia de vista. Nessa roça, nessa comunidade, como chama, só tinha 3 casas. A minha, que ficava mais em cima, a de uma senhora, que ficava um pouco mais à frente, e outra que ficava bem lá para baixo. Mas parecia que, pelo jeito, ela estava abandonada. Essa senhora tinha 3 filhos. 2 era muito trabalhador, ajudava a senhora em tudo e fazia os afazeres de casa. Como ela era muito idosa, muitas coisas de casa e serviço pesado, ela não conseguia fazer. Mas esse terceiro filho, de uma hora ou outra, ele sumia no mundo e passava de dias até meses. E quando voltava com um corpo que só era dó. Dava até dó de olhar. Era feridas, arranhões por todo o corpo. E sem contar as roupas rasgadas. E você sabe, né? Quando o filho demora muito e chega na casa da mãe nessa situação, a preocupação da mãe só aumenta. Porque mãe é assim, se preocupa com tudo. Mesmo que o filho esteja fazendo coisa errada. Mas o amor de mãe nunca pode se comparar às coisas erradas que o filho anda fazendo. Então, a mãe tratava bem dele, limpava as feridas, fazia curativo. Passava uns dias, ele ficava bom, mas daí começou a aparecer umas coisas estranhas lá por onde eu morava, perto da minha casa. Um dia de noite eu acordei com muita sede e fui tomar um copo d'água, quando eu vi tipo umas pisadas ao redor da minha casa, umas pisadas e uns rosnados. Eu me gelei na hora de medo, pois não tinha cachorros por ali. Era bem difícil passar um cachorro. Cachorro só passava quando os caçadores passavam para caçar na mata. E olhe lá que nessa semana que o bicho apareceu, eles não passaram para caçar. Eu fiquei com medo e fui até uma velha janela que tinha na cozinha. E olhei pela fresta e vi aquele bichão preto correndo de um lado para o outro na estrada. Os seus olhos brilhavam no escuro. Era como fosse um demônio, mas só que bem maior e com pelos. Quando ele percebeu que estava sendo observado, deu um rosnado e correu para o mato. Eu saí da janela rapidamente. Fui para a cama tentar dormir, mas não conseguia dormir. A imagem daquele demônio na cabeça não saía. Parecia que toda vez que eu fechava os olhos, estava vendo aquele ser maligno na minha frente, todo peludo. Eu passei o resto da noite acordado,
temendo que voltasse, mas naquela noite não voltou. Só que no outro dia de manhã eu vi o filho da senhora vindo usando uma camisa, e quando me viu, só me encarou e entrou para dentro da casa, e não vi mais ele naquele dia. A senhora estava ficando preocupada. Por volta de umas 10 da manhã, eu vi ela sentada na calçada. Os seus 2 filhos estavam trabalhando e o outro estava dentro de casa. Mesmo com a senhora muito doente, ela ainda tratava bem do filho, fazia café da manhã e essas coisas assim. Mas algo tirava ela do que estava fazendo, e ela veio até a mim perguntar: "Eu estou preocupada com meu filho." Então eu respondi: "Por que você está preocupada com seu filho?" "Porque ele tem saído à noite e só volta pela manhã. Nessa situação, todo sujo, parece que bola em poças de água com lama e na terra para ficar sujo." Na hora eu lembrei. Aí eu encaixei os pontos, liguei os pontos um no outro e completei o quebra-cabeça. Então quer dizer que o bicho que eu vi naquela noite era o filho da senhora. Saiu sem querer da minha boca. Então a senhora falou: "Que bicho?" "Meu filho é um bicho?" "Moço, eu fiquei confusa agora. Você pode me explicar?" Eu disse: "Não, senhora, deixa para depois eu te explico. Como a senhora anda muito doente, não quero preocupar a senhora com essas coisas." E ela falou: "Nada disso, e vai me contar agora." Então eu falei: "Vamos na minha casa tomar um café e eu te conto." Então a senhora veio com muita dificuldade. Eu ajudei ela a ir até a minha casa. E tomando o café na mesa, eu falei que tinha visto um bicho muito estranho, que corria de um lado para o outro da estrada. E quando a senhora falou que era o seu filho, chegava todo sujo em casa, lambuzado, parecia que brigava em poças de água com algum bicho, algum animal. Aí eu liguei. Lembrei do lobisomem que eu vi a noite passada perto da minha casa. A senhora falou: "Lobisomem? Será que isso existe?" Eu falei: "É melhor prevenir do que remediar." Mas não demorou muito para a senhora ver o seu filho se transformando na fera. Eu acho que isso foi a gota d'água para a saúde dela. Era uma noite de sexta-feira. A lua era cheia, clara, clareava a estrada muito bem. Se você quisesse caçar, poderia caçar, com certeza. Mas, com aquele bicho aparecendo, ninguém queria caçar naquelas matas. Quando foi por volta de umas 8 horas da noite, eu estava sentado no alpendre da minha casa, que o filho dela saiu, falando que ia caçar. Eu olhei no relógio e era 8 horas em ponto. Mas quem é que vai caçar uma hora dessa? Será que as caças não estão no local não? Ou já saíram do local? Pois quem quer caçar vai cedo e não essas horas da noite. Então eu vi a senhora com a lamparina, seguindo o filho de longe. Eu também, como era muito curioso, não perdi a oportunidade. Peguei uma lanterna e fui seguindo a senhora. Fui junto com a senhora atrás. E os 2 filhos dela também foi com ela. Então, chegando em um ponto mais isolado, o filho que virava fera parou e começou a farejar o ar. Ele rolava de dor no chão,
Parecia que estava tentando vomitar algo para fora, mas de uma hora para outra eu comecei a ouvir umas gargalhadas horríveis dele e uns urros que me fez parar na hora, pois como um homem magro daquele conseguiu dar um urro daquele, eu não sabia. Então a sua pele foi mudando, foi criando pelos em todo o canto da pele, e a senhora disparou no choro. Os seus filhos tentaram tirá-la de lá. Quando o filho mais velho virou para ela, já não era mais ele, e sim a fera que estava na minha casa na noite passada. Ela olhou e correu para a mata, gritando e dando urros de gelar a espinha. A senhora daquela hora para lá desmoronou, desmaiou e acordou no hospital no outro dia. Mas tornou a piorar de novo, pois ela descobriu o terrível segredo que o filho guardava. O filho dela era um lobisomem. Ela não resistiu à segunda doença que veio e morreu. Nós ficamos abalados com a notícia da senhora. Ela era uma boa senhora, uma mãe para mim, que eu considerava do fundo do meu coração. Mas, ao descobrir o terrível segredo do filho, quem é que não morreria? Ela morreu de desgosto. Tá explicado porque o filho sumia meses e depois voltava naquela situação. Eu, confesso para vocês, cheguei a ter pena do desgraçado, mas só em pensar o sofrimento que a mãe passou e a morte que a mãe morreu de desgosto, eu mataria ele. Mas, daquela noite para cá, que a senhora viu ele transformando, ele não apareceu mais. Se ele está vivo, eu não sei, mas deve estar aterrorizando um lugar bem longe daqui, que não seja a nossa vila e nem as nossas famílias, pois o lobisomem é assim, guarda o segredo até ele não ser descoberto. Quando a maioria descobre, ele foge e vai para outro lugar, aonde poderá manter o seu segredo bem escondido. Boa noite.